Então hoje nós vamos falar sobre comprometimento. Meu nome é Tatiane Moreira, eu sou coach de transformação pessoal e eu trago aqui para você evoluir ferramentas, técnicas, métodos, ok? Hoje a força do comprometimento, a força do compromisso. Uma incógnita que fica martelando na minha cabeça quase que diariamente, de verdade, por que nós, seres humanos, eu, você, fulano, ciclano, por que nós sabemos o que nós temos que fazer para realizar nossos sonhos, para ter saúde, para ter um relacionamento incrível, seja lá o que for. Por que nós sabemos o que nós temos que fazer e nós não fazemos? Nós simplesmente não fazemos. Essa é uma pergunta interessante, não é? Me responda essa pergunta se você for capaz. Por quê? Por que você deixa para lá? Por que você procrastina? Por que você desiste? Por que você não se acha capaz? Por quê? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa para você não realizar seus sonhos? Qual é a sua desculpa para você não ser tudo aquilo que você pode ser, que você merece ser na vida? Porque nós somos um projeto criado para dar certo. Isso é uma coisa que eu acredito. Tá? Eu acredito firmemente. Nós somos um projeto criado para dar certo. E o que é dar certo? Dar certo, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, é simplesmente nós sermos felizes. E para nós sermos felizes, nós temos que ter equilíbrio. Corpo, alma, mente, social, enfim, equilíbrio. E eu vou perguntar novamente, por que nós sabemos o que nós temos que fazer e nós não fazemos? Eu particularmente, eu atendo muitas pessoas que querem emagrecer, perder peso, tá? Já se inscreveram na academia, já começaram a fazer uma reeducação alimentar, inclusive, grande parte delas, tá? Só que elas não conseguem concluir, não conseguem emagrecer, perder o quilo que elas querem. E não conseguem ser saudáveis, elas não conseguem. Eu já atendi também pessoas tentando passar num concurso público, por exemplo, tá? E também já estudaram, já compraram apostilas, já inclusive tinham pego provas de anos anteriores para poder estudar, tá? De concurso específico. Só que eles sabem o que precisam fazer, só que não conseguem concluir nada do que eles precisam fazer. Não conseguem passar no concurso, não conseguem emagrecer. Enfim, são várias situações que eu posso ficar exemplificando aqui de pessoas que me procuram. Ah, eu quero um relacionamento incrível, eu sei o que eu preciso fazer. Por que você não faz? Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Você sabe o que você precisa fazer. Por que você não faz? Isso não é balela. Isso é tão possível como isso é factível, isso é real. E pessoas vivem assim. Vivem a sua vida incrível, ganhando o que merecem, tendo o relacionamento que merecem, realizando seus sonhos, fazendo as viagens que merecem. Enfim, eu posso ficar listando aqui, mas você sabe o que você quer. E eu vou fazer a pergunta novamente. Por que você sabe o que você precisa fazer para ser feliz e você não faz? Me parece, inclusive, que é uma epidemia, tá? Uma epidemia de pessoas que sabem o que precisam fazer para ser promovido, para ter mais dinheiro no final do mês, sair do sufoco financeiro. A maioria já sabe, tá? As ações específicas que precisa executar, porém não conseguem entrar em ação. E se esse é o seu caso, tá? Justamente anote, porque é o que eu vou falar agora. Eu vou te falar de uma coisa apenas para você começar e terminar as suas tarefas. Uma coisinha que você precisa ter bem claro, nítido na sua cabeça, para você concluir as suas tarefas, para você entrar em ação.
e finalmente finalizar seus projetos, realizar seus sonhos, tá? De uma vez por todas, né? E o que é isso? Força de compromisso. Independente se é a maldita zona de conforto, tá? Vulgo preguiça, entre parênteses, né? Vulgo preguiça. Tô com uma preguiça. Não, isso é a zona de conforto, fazendo você ficar parado, sem entrar em ação, tá? Independente se é ela que está atuando em você, se a falta de segurança interna, você fala, eu não me sinto preparado, eu não me sinto preparada, enfim, a autoestima, né? A autoestima ela faz isso com a gente, né? A baixa autoestima e a baixa do nosso amor próprio, né? Se você aprender a ter comprometimento, você será bem-sucedido. Você será bem-sucedida na vida. E quando eu falo ser bem-sucedido, eu sempre falo em ser feliz. Ser feliz é ser realizado, ok? E quando nós falamos em compromisso, a maior parte das pessoas foge. Foge mesmo. Isso aí é fato, isso aí eu não sei se está escrito em alguma estatística, mas o que eu observo é quando você fala assim, vamos marcar aquilo, vamos fazer aquilo, as pessoas fogem. Algumas até marcam, algumas até se comprometem na palavra, né? Só que na ação não, tá? Comprometer-se é assinar um contrato, literalmente. Você está assinando um contrato com você ou um contrato com uma outra pessoa, tá? É dar sua palavra em honra, dar sua palavra que você vai ter foco total naquela tarefa específica que está descrita num contrato. O que nós chamamos de hiperfoco. Hiperfoco. Eu não sei se você já ouviu falar hiperfoco. É quando você realmente se foca naquilo e você não faz nada, absolutamente nada mais do que aquilo. Ter foco naquilo, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando nós nos comprometemos dentro do casamento, que é uma coisa que muitas pessoas passam, se casam, né, algum dia. Quando nós fazemos isso, você fala, estou me casando. Nós estamos dizendo nesse momento que nós vamos nos focar naquele relacionamento específico. Aquele é um compromisso que nós estamos assinando e para poder fazer dar certo, entende? Essa visão, atualmente, ela é muito deturpada. Antigamente, você se casava, você morria com aquela pessoa ao seu lado. Era muito forte isso. Mas, hoje não. E o que isso significa? O que isso, para mim, na minha visão, demonstra? Demonstra a falta de comprometimento das pessoas com elas mesmas, com as parcerias delas, famílias, amigos, enfim. Eu estou falando de todos os tipos de relacionamento e compromissos, ok? Então, no casamento, quando você assinou aquele contrato dizendo, ok, literalmente, eu me comprometo a fazer dar certo esse relacionamento, essa nossa união, tá? Aconteça o que acontecer. E, é claro, todo mundo sabe que acontece muita coisa, por sinal, dentro de um casamento, certo? E não estou falando só de filho, não estou falando só de crise financeira, porque isso acredito isso é o que todo mundo sabe, todo mundo vive isso, não é segredo para ninguém, que a maior parte dos casais passam por isso. E a pergunta que não quer calar é, por que alguns, hoje em dia poucos, né? Por que alguns conseguem e outros não? Eu, particularmente, eu respondo falta de comprometimento. Aquelas pessoas que conseguem é porque elas realmente se comprometeram a fazer dar certo. E é claro que isso exige muito de paciência, perdão, amor, carinho e principalmente de foco, que eu acabei de falar. Naturalmente, isso vai exigir muito. Eu posso até continuar listando as coisas que exigem para que a gente consiga realmente nos comprometer e fazer dar certo qualquer tipo de coisa, inclusive o casamento, que eu estou acabando de falar. Entenda de uma vez por todas que o casamento, por exemplo, ele não acaba. Não, ele não acaba. O que acaba é a sua
força de comprometimento em fazer dar certo aquela união, aquele relacionamento, em ir até o final. Isso sim acaba. Você joga a toalha, você fala, olha, não quero mais, você não quer mais tentar, você não quer mais fazer dar certo. Não importa pelo qual motivo isso aqui não está em pauta, você fala, poxa, Tati, mas tem casamento que existe, tem muita coisa, tem agressividade, enfim. Ok, eu não estou falando disso, porque afinal de contas existe respeito, existe, enfim, educação, existe muita coisa que eu posso estar abordando dentro disso, mas o comprometimento, o compromisso com aquela união, ela é fundamental para fazer dar certo, ok? A mesma coisa eu posso abordar com relação à amizade. A amizade, ela não acaba com o tempo. Eu não sei você, mas a maior parte das pessoas, eu inclusive, a gente fala assim, eu tinha um amigo de tantos anos, de repente o tempo passou, cada um foi para o seu lado, você simplesmente não se comprometeu o suficiente com aquela aliança de amizade, entende? Isso que aconteceu. Não é que a amizade acabou, você não deixou de gostar da pessoa. Provavelmente não. Provavelmente não. Se era uma amizade de verdade, não. Entende? Não é à toa, né, que muitos amigos se reencontram e falam, nossa, que saudade, e aquilo é verdadeiro. Aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque você não se comprometeu o suficiente e permitiu que se rompesse aquela aliança representada por um anelzinho no casamento. Entende? Por que você precisa pôr um anel? Precisa sim, para você se lembrar todos os dias. Fala, caramba, eu me comprometi de verdade. Eu fiz aquilo para me comprometer de verdade. Vamos fazer dar certo? Vamos fazer acontecer? E isso, inclusive, eu posso até fazer um entre parênteses, você colocar um anel para você se lembrar todos os dias da sua aliança, do seu comprometimento, do seu acordo. Isso é fundamental para que ele dê certo. Isso é uma ferramenta para que ele dê certo. É mais ou menos isso. Isso aqui, ó, que eu uso, é como se fosse uma aliança, é como se fosse, né, um acordo. É como se fosse, não, é um acordo que eu fiz comigo mesmo. Eu fiz comigo para poder fazer dar certo aquele compromisso que eu firmei comigo mesmo. Isso aqui é comigo mesmo. Entende? É assim que funciona. Isso é uma ferramenta, tá? Isso é uma ferramenta que nós utilizamos. É você ver todos os dias, é você se lembrar todos os dias daquele compromisso, daquela união. A sua fé, por exemplo, sim, eu estou falando de fé agora, ela não acaba porque acontece alguma coisa muito ruim. Você fala, nossa, Tati, destruiu a minha vida isso. Eu não acredito mais, a minha fé foi embora. Mentira. Ela não acaba se ela for forte o suficiente. Por mais duro que possa parecer você ouvir isso, e sim, é duro, eu sei, eu estou pegando pesado, mas a sua fé, ela só vai acabar quando você desistir dela. Mais uma vez, se você jogar a toalha, igual no casamento, igual na amizade que eu acabei de falar. Você jogou a toalha, não vai dar certo. Você manteve a toalha e secou o suor e vamos lá, vamos fazer dar certo? Se você fez isso, vai dar certo. Você vai continuar acreditando. Você vai ter um relacionamento incrível, um relacionamento conjugal ou de amizade, não importa. Vai dar certo, entende? Por quê? Quando o seu compromisso com a sua fé não for tão grande, ou seja, ele é fraco, a ponto de você se deixar abater por um tropeço que a vida te deu, porque sim, é um tropeço. Aí sim você perde a sua fé. Nesse momento você perde a sua fé, porque você não fortaleceu o suficiente, entende? O comprometimento, ele é um ingrediente fundamental, prioritário, que faz você entender o quanto aquilo é importante e relevante para você. Aquela ação, aquela união, aquela aliança, aquele negócio que você se propôs, tá? Para a sua vida.
Aliás, eu posso falar que é justamente dessa forma que nós fortalecemos o nosso poder de nos comprometer, tá? Eu digo que a força de compromisso, ela é uma habilidade que nós temos que treinar. Temos que treinar muito. Se você quer parar com esse looping de ações inacabadas em sua vida, quantas coisas você começou e não terminou? Você não se comprometeu o suficiente? Quantos cursos você comprou e não realizou até o final, não concluiu? Quantos livros você comprou e não terminou de ler? Por que que você começa e não termina? Comprometimento, entende? Quer acabar com esse looping? Quer ser uma pessoa comprometida? Então, basta você fazer exatamente isso que eu estou acabando de falar com você. Eu vou dar um exemplo banal agora, um exemplo super simples, que por sinal muito comum, tá? Aqui no Brasil. Nós marcamos um happy hour. Sim, um happy hour, um momento lá. Eu vou lá e eu falo, gente, às 19 horas, em tal lugar, vamos lá, vamos tomar um chopinho. A maior parte das pessoas chega 20 horas, 21 horas, tem gente que chega até 22 horas. Daí você fala assim, Tati, dá um tempo, né, Tati? É happy hour, Tati. Eu não preciso chegar num horário, num happy hour. E eu vou te falar, sim, você precisa. Sim, você precisa. Por quê? Porque você precisa ser pontual com você, com o seu tempo, o seu cronograma, a sua agenda. Você precisa ser pontual porque assim você ratifica a sua credibilidade com você mesmo. Você fala, olha só, eu me comprometi, eu fui lá e cumpri, entende? Eu me propus, eu fui lá e fiz. Isso é você ganhar, na verdade, estabelecer credibilidade para você. Assim que se estabelece credibilidade. E naturalmente, quando você tem um crédito, você é responsável. Isso aí é uma coisa, anda junto com a outra, né? A responsabilidade e o crédito, né? Uma pessoa responsável, ela tem crédito. E o que isso significa para o compromisso? Tudo. Uma pessoa que não tem credibilidade, uma pessoa que não é responsável, não consegue firmar um compromisso. Entende? É assim que funciona. Então, se você não é responsável o suficiente para assumir um compromisso simples e cumprir, você fala, tudo bem, eu vou no happy hour. Só que você não foi no horário marcado. Se você não é responsável o suficiente, me fala. E eu digo mais, se você me disser, você fala, tá, Tati, eu não sou pontual nesses casos de diversão, mas eu sou pontual nos outros compromissos. Eu vou ser obrigada a falar para você que há grandes chances dessa sua afirmação ser mentira. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos padrões. Eu tenho o meu padrão e você tem o seu padrão. Tá? Ou você é pontual, ou você é responsável, ou não. Eu não sou meio responsável, não existe meio grávida, não existe. Ou você é uma pessoa que realmente cumpre aquilo que você se propôs, ou você não cumpre. Seja lá uma coisa pequena ou coisa grande, não importa. Esse é o nosso padrão, entende? Qual que é o seu padrão? Então, você é comprometido ou não? Isso é da natureza humana e normalmente nós não somos diferentes em situações variadas, situações diversas, no quesito comprometimento, principalmente, tá? Basta você observar agora, isso é importante, esse exercício, você observar agora, qual é o seu padrão de comprometimento, de responsabilidade? Você tem o hábito de falar e fazer, de se comprometer e cumprir, sim ou não? Seja honesto com você, de verdade, para você se conhecer. Esse é um exercício de autoanálise muito importante para você se conhecer e amadurecer. Aproveita para 2 minutinhos aqui comigo e faça esse exercício. Então é assim que se treina, tá? Para você ser uma pessoa comprometida. Não importa que tipo de pessoa você é. Você fala, Tati,
Eu já entendi o peso desse comprometimento, eu já entendi o quanto isso é importante, mas eu não sou uma pessoa muito comprometida. Então, vamos lá, vamos aprender a ser comprometida, porque isso, como eu acabei de falar, é uma habilidade, basta você treinar. Sem problema, respira e vamos treinar, tá? Como? Fazendo o que você falou. Tudo que você falou, você fala, poxa vida, eu vou comprar um livro, vai lá e compra. Eu vou ler 5 páginas, vai lá e lê. Eu vou sentar com meu filho 10 minutos, vai lá e senta com seu filho 10 minutos. Se você se propôs com você mesmo, você não falou para ninguém, você fala, ó, eu falei para mim mesmo, tá? Tava lá tomando banho e eu falei, eu vou me depilar nesse final de semana. Dá um exemplo muito banal, muito cotidiano, tá? Daí você vai lá e você se depila no final de semana. Chegou o final de semana, você lembra, eu falei que eu ia me depilar. Você vai lá e beleza, depilou. Agora, se você não fizer isso, se passou o final de semana e você não fizer isso, você vai ter aquela sensação de uma pessoa vazia, de uma pessoa desorientada no mundo, que você não consegue cumprir uma simples tarefa, uma simples ação. É claro que muitas vezes isso não fica muito claro na nossa cabeça. Você não para falar, nossa, eu não cumpri, eu não me depilei esse final de semana e eu me propus a depilar. Não. Só que isso fica registrado aqui no seu cérebro. Eu me propus e eu não executei, então eu não sou uma pessoa confiável. Isso aqui fica registrado no cérebro. E assim você vai se diminuindo aos poucos, se depreciando aos poucos, entende? E ao contrário também é verdade. Quanto mais você fala e cumpre, mais você se potencializa, mais você se aumenta. Isso é um exercício fundamental, simples, super simples, mas fundamental para você realmente aprender a ser uma pessoa comprometida, tá? Imagina se fosse alguma coisa de valor. Imagina se você tivesse se comprometido com alguma coisa realmente importante. Não é só se depilar. Você falar, não, imagina, salvar uma pessoa, ajudar alguma pessoa. Me propus a doar sangue para o fulano que está no hospital. Imagina, quem em sã consciência vai designar alguma tarefa de valor para alguém que não é pontual, que não é responsável, que fala e não cumpre, não honra com as suas palavras? Quem vai designar? Acredito eu que poucas pessoas, ainda tem gente que designa poucas pessoas, certo ou errado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E lembre-se, eu adoro frases e essa é muito importante. As palavras, o vento leva. O vento leva, só que as ações não. Não adianta nada você vir e falar, eu te amo, se você não provar, se você não agir diariamente, mostrando para mim que você realmente me ama. Isso é comprometimento. É quando você realmente está aqui, tá ligado o modo on da relação. Fala, olha, eu amo aquela pessoa. Eu vou servir um cafezinho para ela, eu vou ajudar, eu vou sentar com ela, vou bater um papo com ela. Isso é um modo on, comprometimento ligado. Eu estou comprometida em ser uma pessoa muito mais inteligente, intelectualmente ativa. Ok, eu liguei o modo on, eu vou ler todos os dias, eu vou fazer pesquisas todos os dias, eu vou conversar com pessoas novas todos os dias para poder ativar cada vez mais a minha inteligência, os meus neurônios, as minhas sinapses. Entende? Quando você está ligado no modo on, né, comprometimento, tudo funciona melhor, direcionado para onde você quer. Você traz aquela energia, entende? Agora, se você quer realmente virar um adulto de verdade, daquelas pessoas que são confiáveis, daquelas pessoas que você pode confiar a própria vida, você fala, olha, aquela pessoa, eu confio, de verdade. Que você sente seguro, tá? E daqueles que é realizado como ser humano também. Basta
você se comprometer, você ter esse poder de comprometimento, tá? Começa treinando nas pessoas, nas coisas do dia a dia, são nas pequenas coisas que nós treinamos comprometimento, tá? Vai ganhando autoconfiança, vai aumentando o seu poder de realização, ampliando o seu campo de atuação no comprometimento com as ações maiores. Você começa a se comprometendo, olha, final de semana eu vou fazer isso, vai lá e faz. Ah, vamos assistir aquilo junto? Vamos marcar? Tá, marcado, vai lá e faz, cumpre, entende? Nas pequenas coisas, e normalmente nós começamos com as coisas que mais nos agradam, porque fica muito mais fácil, inclusive, tá? Então começa a fazer esse exercício, e é assim que se treina o comprometimento, tá? Existe uma frase de uma música, né, da Rita Lee, que ela fala: brinque de ser sério, mas leve a sério a brincadeira. E eu sempre adorei essa frase, porque realmente a vida é assim. Brinca bastante de acreditar nas coisas, de se comprometer com as coisas, de ser sério. Quando nós falamos de ser sério, não é que você, eu não posso sorrir. Não, você pode e deve sorrir. Só que sorria com responsabilidade, com maturidade, com amor, com tudo aquilo que realmente você precisa sorrir. Isso é equilíbrio, entende? Isso é o equilíbrio. E eu te asseguro que se você aprender a ser uma pessoa mais comprometida com você, com as outras pessoas, ok? À sua volta, você vai ter mais resultados. E por que eu estou falando sobre comprometimento aqui? Para você ter mais resultados, para você ser uma pessoa realizada, para você ser feliz, ok? E você conseguirá caminhar mais e melhor na sua própria vida. Não é à toa que existe uma onda de pessoas descompromissadas, com medo de assumir acordos. Não falo nem de relacionamentos, porque não se trata só de relacionamentos, entende? E a verdadeira razão de tudo isso é que elas não confiam nelas mesmas. Elas não confiam. Elas aprenderam que elas não são pessoas confiáveis. Por quê? Porque lá atrás elas falavam e não cumpriam. Elas se comprometiam e não iam, não faziam, entende? Então, porque não se escreve, né, o que elas falam. Então, nem elas acreditam em suas próprias palavras. Muitas vezes isso é inconsciente, elas não sabem disso. Se esse é seu caso, preste atenção agora. Será que eu sou uma pessoa confiável? Será que eu sou uma pessoa responsável? Você com você mesmo. Vamos crescer, vamos ser maduros junto comigo, vamos lá. Então, se você quer mudar isso, treina. Acaba de fazer o que eu acabei de falar para você, tá? Faça mais por você, fortaleça essa sua força de comprometimento, porque mais uma vez isso é uma habilidade, e sim, você consegue, tá? E potencialize as suas virtudes e os seus resultados. Claro, a realização dos seus sonhos, a sua felicidade, ok? A questão toda não está em provar para os outros que você é um adulto responsável, que você é um bom pai, é uma boa mãe, um bom profissional. Não. A questão aqui não é fazer você provar para os outros que você sabe, que você pode. Não. O foco é você ter certeza absoluta que você pode confiar nos seus próprios julgamentos, nas suas próprias decisões. Você fala, eu sou maduro o suficiente para decidir aquilo. Entende até onde vai essa questão de comprometimento? As pessoas não se comprometem e muitas vezes elas não tomam decisões. E aí que está a questão, a chave de tudo. Por que tudo isso é tão importante? Porque uma pessoa descompromissada, uma pessoa que está à toa na vida, digamos assim, eu não gosto muito dessa frase, mas é mais ou menos assim, à toa na vida, uma pessoa que não se compromete com as suas ações, elas normalmente não tomam decisões importantes, entende? E isso é ruim para a vida delas, isso é péssimo para a vida delas, tá? Então, no poder de controle delas, elas perdem o poder, elas não confiam nelas.
E é claro que isso se fortalece com o senso de responsabilidade apurado, compromisso, tá? Que por acaso advém do poder de se comprometer, ok? Então, para finalizar, eu quero te fazer uma proposta super decente, uma proposta que vai fazer você realmente transformar a sua vida e levar para um próximo nível. Você fala, olha, agora sim, eu sou adulto, eu confio em mim, eu sou responsável, eu sei, tá? Que tal você se comprometer com a sua própria felicidade, com a sua própria vida, com os seus valores? Assinar um contrato com você. Você fala, quais são as minhas cláusulas? Vamos lá. Assina um contrato com você de verdade. E para você se comprometer com a sua saúde física, sua saúde psíquica, sua saúde moral, sua saúde financeira, tá? De fato. Porque afinal de contas, você que manda nisso tudo, não os outros. Então, se você não se comprometeu, esse é um outro problema. Porque se você não se comprometeu, as pessoas não se comprometem. E quem se compromete com a sua vida? Quem vai guiar a sua vida? Quem vai direcionar? Entende? Então a minha proposta é justamente essa. E aí? Vamos se comprometer com a sua própria felicidade, com a sua própria vida? Então fica aí, né? A minha proposta e o que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez, obrigada, pessoal. E é claro que eu preciso terminar perguntando, né? E aí? Você parou 5 minutinhos para você se analisar, para você conversar com você, ver as suas reações? Parou? Hoje, ontem, amanhã, coloca na sua rotina. Faça isso todos os dias. Isso é importante para a sua evolução. Isso é importante para o seu comprometimento com você mesmo, para os seus ajustes na sua vida. Ok? Faça isso todos os dias e evolua. Seja uma pessoa melhor. E até a próxima, pessoal. Tchau.